Na nossa aula passada, nós discutimos os antecedentes da ditadura militar. E como vocês perceberam, a instabilidade política no país foi uma instabilidade construída. Não foi um cenário que, por um desmando ou outro, de um determinado político ou outro, se gerou. Foi uma instabilidade construída. Construída pelo quê? Primeiro, a gente tem que analisar o contexto do início da década de 60, grandes mestres. Qual era o contexto geopolítico mundial do início da década de 60? Era o contexto da Guerra Fria. Pronto. Para além do contexto da Guerra Fria, nós tínhamos, sobretudo nos países do Cone Sul, nos países da América do Sul, um medo rondando. E aí, por muitas vezes, o imaginário do governo, o medo do comunismo. Era esse, era o medo. E este medo do comunismo, que muito for articulado pelos Estados Unidos, financiando os países aqui, falando, olha, toma cuidado que isso vai lhe atrasar, aumentou a partir de 1959, quando uma ilha na América Central, Cuba, faz a Revolução Cubana e instaura o governo que os Estados Unidos não queria, um governo comunista. E o medo era muito grande porque, num contexto geopolítico de Guerra Fria, ganha aquele que tiver mais territórios sobre a sua influência. Como vocês bem sabem, a Guerra Fria ela se estabelecia pela imposição geopolítica de um território sobre o outro. Não necessariamente com ocupações em exército, em território, mas ocupações políticas. E era assim que se moldava. E a gente chega no Brasil. O Brasil, um pouco antes de ser golpeado pelos militares, ele era governado pelo Jango, João Goulart. E João Goulart assumiu a presidência depois da renúncia de Jânio Quadros. Como vocês bem sabem, Jânio Quadros ele foi eleito presidente do Brasil sobre um discurso do varre vassourinha para limpar tudo que estava aí. Um discurso extremamente moralista. É claro que ao renunciar ele esperava que a população a aclamasse e pedisse o seu retorno e ele voltaria com todos os poderes possíveis. Isso não deu certo. Jango, ele assume, só que ele assume já sobre uma pressão muito grande. Só para vocês construir, Jango, quando toma essa proporção que de fato seria presidente do país, ele estava na China comunista de Mao Tse-tung. E a própria mídia construiu esse discurso para a grande população. Jango é comunista, Jango vai estruturar o comunismo no país. Ou seja, se cria um cenário do inimigo comum. Como vocês bem sabem, o que mais trouxe de angústia para os militares e para a família tradicional brasileira foram as construções e políticas de reformas de João Goulart. Dentre as várias reformas, reforma bancária, reforma educacional, reforma fiscal, mas uma reforma em especial tocou na ferida, que foi a reforma agrária. Essas reformas pertenciam aos discursos das reformas de base. Dentro da reforma agrária, você mexia com um grupo muito forte na manutenção política do país, que era a oligarquia, amores. E isso é tão perigoso porque a oligarquia sempre esteve presente nas discussões, nas elaborações e no caminho político deste país. Elas são tão importantes que o próprio Getúlio Vargas, que trouxe os trabalhadores no centro das discussões sindicais, trouxe os trabalhadores urbanos, mas não mexiam com os camponeses, porque não queriam mexer com a oligarquia, e eles estavam no poder. João Goulart, ele é, claro, um homem afrontoso. Ele, no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro, ele anuncia que se o Congresso não aprovasse a reforma, ele iria aprovar de um jeito ou do outro. É claro que sobre a articulação de Costa e Silva e, principalmente, do general Olímpio Mourão Filho, os militares vão golpear o Brasil e assumir o governo para si. É muito importante pensar que quando, sobre o caminhar de general Olímpio Mourão Filho, que parte de Juiz de Fora e vai até o Rio de Janeiro e golpeia, não foi um golpe naquele momento que gerou violência. João Goulart, ele é da escola de Getúlio Vargas. João Goulart, ele tinha a população consigo,
E ele também sabia que se ele virasse e anunciasse à mídia, ó, estão me golpeando, riscos muito sérios de uma guerra civil poderia acontecer. Ele se retira, vai para o Rio Grande do Sul e depois se refugia no Uruguai, onde vai morrer. Mas este momento não teve conflito, mas o golpe de 64 gerou conflitos em vários pontos do país. E nós iremos discutir aqui na aula de hoje. Bom, feito isso, nós iniciamos a ditadura militar do Brasil. Dado este contexto de incertezas políticas, de conflitos geopolíticos muito financiados pelos Estados Unidos, nós vamos então, nesse exato momento, analisar o primeiro governo, que foi o Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou o Brasil de 15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967. Vamos lá, galera, sem medo de ser feliz? Então, muito bem. Eu começo a aula com a seguinte provocação a vocês. Como vocês já conhecem, eu sempre trago nos títulos algumas perguntas, algumas colocações que lá na frente vai te fazer lembrar. Eu começo a aula assim, ó. Quero ajustar. Quem? O ajuste. Quero ajustar. Quem? O ajuste. Por quê? Qual era o principal discurso para tentar justificar o golpe militar? Vamos ajustar o Brasil. Vamos tirar o Brasil desta instabilidade econômica que foi construída, e aí, amores, a gente tem que levantar, que foi construída ao longo de 3 governos, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Então, essa instabilidade financeira, porque o governo de JK foi um governo bem articulado com as bases e teve uma certa estabilidade política, diferente de Jânio e de Jango. Mas quero ajustar. Então, qual era o discurso dos militares? Vamos ajustar, vamos organizar, vamos expulsar o inimigo comum. Vocês sabem, gente, que o inimigo comum era o comunismo. E aí é muito importante, sempre, galera, sempre. O cenário que nós estamos vivendo no mundo é de Guerra Fria. Isso vocês têm que carregar na cabecinha de vocês. Um cenário de Guerra Fria. Um cenário por disputas ideológicas e, para além, disputas geopolíticas. Então esse era o discurso. Quando eu aponto, quero ajustar, quem? Quem ajustar o Brasil? O ajuste. Esse ajuste é uma provocação, porque eu vou ajustar o Brasil não para tirar os comunistas tal como eu pregava, mas eu vou ajustar o Brasil, eu vou ajustar para alimentar a minha estrutura de poder, a minha estrutura militar. Tanto verdade que os militares ficaram até 1985 no governo. Mas o discurso inicial era: fiquem tranquilos, porque nós vamos convocar novas eleições em 1965. Esse discurso dos militares, inclusive, era um discurso que era propagado na mídia. Então se chegava, olha, é necessário uma intervenção militar para organizar esta bagunça, para trazer estabilidade, nos livrar do perigo do comunismo. E aí, gente, com isto sendo bombardeado na mídia, é o que nós analisamos na outra aula. Aconteceu a Marcha da Família, por Deus, pela sociedade, tanto no Rio quanto em São Paulo, pois a galera que estava a marchar falava, vamos valorizar os militares, porque depois que eles organizarem tudo, em 1965 eles convocam uma nova eleição. 1965 era a data da nova eleição que, quando Jânio Quadros assume, ele assume em 61, ele vai renunciar. O mandato de Jânio Quadros terminaria em 65, que seria o processo natural de retorno de presidência. Tudo bem? Então é isso. Mas o que acontece? Vem o golpe. Mais uma vez, quem vai ser o grande articulador do golpe? São 2 figuras. A gente normalmente fala Humberto de Castelo Branco. Não, Humberto de Castelo Branco, embora é um grande traidor, porque ele era ministro de João Goulart, não foi ele que articulou o golpe, não foi ele. Mesmo porque, gente, Castelo Branco
Ele é da linha, olha só, ele é da linha moderada dos militares. Ele é da linha que nós chamamos da linha de Sorbonne, uma referência à Universidade de Sorbonne. Ele é da linha dos castelistas, que era a área moderada dos militares. Só para vocês terem ideia, nesse balaio de gato todo, a gente tinha dois grupos dos militares. Os linhas duras, não preciso nem de construir aqui que vocês já entendem, a linha dura, e os moderados, os legalistas. Quem vai articular o golpe vai ser General Arthur Costa e Silva, o General Costa e Silva, que inclusive vai suceder o governo de Castelo Branco. Ele vai articular o golpe e, claro, vai ter o anseio do general Olímpio Mourão Filho. Lembrando que esse mesmo general foi o redator do Plano Correm, que levou Getúlio Vargas a instituir, a descer, a ortogar o Estado Novo. Beleza? Então a gente começa a analisar isso daqui. Bom, pensando nisso, a ditadura então se inicia. Esse processo de transição, ele foi governado então com a saída, com o golpe que João Goulart sofreu, ele vai ser governado pelo presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli. Aliás, Ranieri Mazzilli sempre cobriu o buraco, vocês sabem disso. Sempre cobriu o buraco. E durante este período, há uma articulação no que nós chamamos de Comando Supremo da Revolução. Este Comando Supremo da Revolução era uma organização militar, basicamente organizada por uma tríade, com esses três figurões que eu apontei aqui ao lado. Então, na primeira figura, nós temos o Arthur Costa e Silva, aqui já uma fotografia quando ele assume a presidência, mas enfim, Arthur Costa e Silva, que era o ministro do Exército. Temos ao meio o Augusto Rademacher, Grünewald, que era o ministro da Marinha, e o Francisco de Assis, que é o ministro da Aeronáutica. Tudo bem? Então, esses três articulam como vai funcionar. Ou seja, veja, na centralização política num país que estava a acontecer, você tem, sim, homens brancos militares organizando a família tradicional brasileira. Sobre os militares, eles não vão chamar sobre estes que aí estão, lembrando, gente, que é sempre os militares de alta patente, pois por muitas vezes os militares, os cabos de baixa patente, estavam do lado da população. Tudo bem? Então toda a articulação política dos militares sempre partiam dos militares de alta patente. Estes militares, grandes mestres, por sua vez, eles vão construir o que foi, e hoje nós sabemos, o golpe militar, os militares vão apontar como revolução. Então, quando você analisa isso, o Comando Supremo da Revolução, revolução sobre a perspectiva dos militares, sobre a perspectiva destes três cabras que compunham o alto clero do Comando Supremo da Revolução. Ao ser indagado Costa e Silva sobre a própria institucionalidade do golpe, sobre a validação, porque foi um golpe, não era previsto em Constituição, não estava posto em Constituição, nós estávamos a viver um período democrático, ainda que bastante instável, mas estávamos. Quando então indagado sobre essa institucionalidade do golpe, Costa e Silva responde da seguinte maneira: a Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si. A Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si. Percebam. Então, ele já mostra o caráter de imposição aos contextos que o Brasil viria, a partir daquele momento, se construir. Porque, olha só, é muito fácil você virar e dizer, ora, a Constituição está aí, eu vou conversar com a Constituição. Aliás, era muito difícil. Mas é muito fácil você virar e falar, não. A revolução, ela já é legítima por si. A população queria. Lembrem-se que a população era moldada pela mídia. E quando eu falo moldada pela mídia, com as propagandas, principalmente destruindo os valores de João Goulart, é a mídia que, inclusive, está até hoje. É a mídia que, inclusive, está até hoje. Como
Este governo precisava de valores institucionais, governos que legitimasse, preste atenção, governo que legitimasse, começou-se a descer os atos institucionais. Normalmente, quando a gente estuda atos institucionais, o primeiro que vem à cabecinha de vocês é o ato institucional número 5. Só que, lindos, para chegar ao ato institucional número 5, nós tivemos 4. Percebam! É meio óbvio, ô Baglini, se aos 5 tivemos 4. Mas, para cada ato institucional, era um direito a menos. Levem isso na cabecinha de vocês. Para cada ato institucional, um direito a menos. E por que ato institucional? Galera, o próprio nome já constrói as nossas reflexões. Você precisava de legalizar aquilo que a Constituição não legalizava. Você precisava de criar uma ordem institucional. Então é mais ou menos assim: eu preciso de justificar o porquê eu estou aqui. Eu preciso de, ao ser indagado porque eu estou batendo naquele cara, falar eu estou batendo porque isso é um ato institucional. O primeiro ato institucional, ele vai trazer basicamente esses 3 elementos. Então ele vai caçar mandatos. Para além de caçar mandatos no parlamento, mandar deputado para aquele lugar, claro, gente, deputados da oposição, que fique muito claro. Caçar mandatos, o ato institucional número 1 vai também mandar um monte de funcionário público embora, vai exonerar o cargo. E olha, ao caçar os mandatos, esse ato institucional número 1, olha só, então, esses são os primeiros movimentos da ditadura. É tipo o dia seguinte da eleição. Ele vai suspender os direitos políticos. Então é mais ou menos assim: Rodrigo Baglini, deputado do estado X. Você não é mais deputado e você não pode se candidatar, não pode lutar, não pode pleitear um novo cargo. Ou seja, não é só tirar, é tirar e eliminar. E claro, o ato institucional vai... O que eu vou falar vai ser muito redundante, mas eu preciso de construir esta frase, amores. Volto a dizer, o que eu vou falar vai ser muito redundante, mas é uma frase que se conecta por si. Os atos institucionais, eles vão institucionalizar os crimes. Pronto. Então, se o cabra tivesse, por exemplo, levando ferro, exatamente porque está a criticar a ditadura e o golpe que está posto, e fosse indagar, ele seria, então, por exemplo, se ele fosse indagar, a justificativa de quem o estava perseguindo iria ser da seguinte maneira: o que eu estou fazendo é lei, é legal. Você está ferindo com os valores construídos pela nação. Tudo bem? Então é isso. É isso que nós temos que analisar. Isso são dados, pontos construídos. Tudo bem? Beleza? Então assim se começa a ditadura. Assim se começa o golpe. Galera, aqui está o jornal o Globo, uma capa do jornal o Globo. E nós temos como manchete, acho que é bem interessante, que já mostra o que veio, assim que desce o ato institucional número 1, então as manchetes começam a pipocar, pra tudo que é lado. E aí eu acho que tem essa manchete muito legal, olha. Cassados os mandatos de 40 parlamentares e suspensos direitos políticos de 58 pessoas, beleza? E aí aqui embaixo, amores, a foto da tríade, principalmente puxando ali por Costa e Silva, pela junta militar que estava a assumir o país. Beleza? Então tá aqui, aí tem uma reportagem do novo presidente.
Lembrando que a língua portuguesa é uma língua que ela sempre está em mudança, e na década de 60, novo, tinha circunflexo no O. Tudo bem? Então só para... Porque tem gente, tá errado o novo. Não, na década de 60 tinha esse circunflexo. Perfeito? Mas é assim que se começa, então, o regime militar no país, por meio de um ato institucional que vai caçar os opositores. Vejam, amores, e nesse momento eu ainda não estou nem falando na ascensão política de Castelo Branco ou na sua chegada à presidência. Beleza? Foi construído. Vamos lá. Aí eu coloquei como título. Assim fica fácil. Por quê? Como o governo militar ele foi sendo organizados por meio dos atos institucionais. E aí que fique muito claro, lendo aqui, gente, o comunismo não era a única justificativa, que fique muito claro, para caçar mandatos. Mas o comunismo estava também no pacote daqueles grupos opositores ao regime. Então, não necessariamente você precisa de ser um comunista. Entretanto, se tu for opositor, eu vou caçar. E não fiz outra construção aqui a vocês. Por quê? Quando você caça os mandatos, você já tem um plano articulado. Vejam. Galera, quando a gente começa a pensar que, de fato, o regime militar ele não estava para ficar apenas alguns meses até chegar às eleições de 65, nós começamos a analisar via os atos institucionais, porque todos se articulavam entre si e já mostravam essa necessidade de continuidade do poder. Haja visto que os países do Cone Sul já estavam a viver a ditadura. Quer ver como que é interessante? Vem o ato institucional número 1, acontece tudo isso. Aí vem o ato institucional número 2. E, gente, olha como que o 2, ele só foi possível porque veio o 1, aí onde você vê já uma estrutura de organização institucional sobre o Brasil. Olha só, o ato institucional número 2, ele vai trazer as eleições indiretas para presidente. O ato institucional número 2 vai trazer as eleições indiretas para presidente. Percebam, amores. Como que se dá uma eleição indireta? Quem vota? Quem vota é o Congresso. Então, o Congresso vota. Tudo bem? É assim que funciona uma eleição indireta, não é o povo que escolhe. Então, o Congresso vota. O ato institucional número 1 não caçou mandatos de quem fazia oposição? Eu já espirrei. Logo, eu tenho no Congresso só aqueles que estão acalantados pelo governo. Com isso, fica fácil. E quem vai ser eleito? Humberto de Castelo Branco. Percebam, amores. Por que Humberto de Castelo Branco ele consegue ser eleito? Castelo Branco ele vai chegar ao poder graças ao prestígio que ele desfrutava, tanto entre os militares, bem como com o apoio que recebeu de algumas lideranças. Por quê, amores? Humberto Castelo Branco, ele é ex-chefe do Estado-Maior do Exército do governo de João Goulart. Percebam. Ele é ex-chefe do Estado-Maior do Exército. O que os militares pensaram? Vamos trazer alguém da ala moderada, no primeiro momento, porque não assusta a população. Traz alguém que participou do governo de Jango, e que tem apoio de algumas lideranças civis. E um dos que vai indicar o nome de Humberto Castelo Branco, adivinhem quem vai ser? Mais uma vez voltando à cena. Mas era uma liderança muito grande. O jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda vai apoiar Castelo Branco. Mas assim, é importante que esse apoio de Carlos Lacerda ele é um apoio inicial. Porque o próprio Carlos Lacerda tinha pretensões políticas de ser um dos candidatos de 1965. Lembra? Qual era a discussão? O regime militar entra, organiza, 1965 sai e volta às eleições democráticas. Então foi isso.
Lembra também que Carlos Lacerda fazia oposição a Jango. Aliás, Carlos Lacerda fez oposição a todo mundo. O único que ele não fez oposição, mas depois ele também acaba se arrependendo, foi o próprio Jânio Quadros. Tudo bem? Então, é isso. Tudo bem? Percebam. Então, se tá aí. Então, aqui nós temos uma foto de Humberto Castelo Branco saudando a sua difícil eleição. Então, imagina, quem vai votar? As eleições são indiretas, porque o ato institucional número 2 trouxe isso, e no Congresso tá tudo bem, porque só tem quem é meu. Então, beleza. E aí, eu trouxe como título o famoso migué. É migué, galera. Qual que foi o migué aqui? O migué, isso é uma provocação. O migué, ele foi o que os militares deram para organizar o golpe. Qual era o migué? Não, eu vou organizar, eu vou criar uma estabilidade política no país, eu vou criar uma estabilidade econômica no país, para depois, quando tudo isso estiver organizado, eu assumo. E nós vimos que, de fato, não fora isso. Então, foi um miguezão. E, galera, o governo militar, o governo de Castelo Branco, deveria concluir o seu mandato em janeiro de 1965, como rezava a Constituição. Beleza? Tanto que já um pouco antes, ele deveria convocar novas eleições. E agora que a gente vai para os bastidores e começa a analisar como alianças políticas, por muitas vezes, não olham a grande população e apenas desejam a manutenção do poder. Nós estamos passando por isso. Percebam? Nós estamos passando por isso. Juscelino Kubitschek, lembra que quando Juscelino Kubitschek ele sai nas eleições de 60, e aí ele sai com uma ideia muito construída de voltar a ser candidato em 65. Só que ele se retira, ele vai apoiar lá o general Lott, que perde para Jânio Quadros, mas JK ele apoia inicialmente Castelo Branco, em troca das eleições de 65. Castelo Branco, ele precisava do apoio do Congresso para, num primeiro momento, conseguir governar. Ah, professor, mas o ato institucional número 1 cassou mandatos de todos os opositores. Cassou mandatos, sim, de todos os opositores. Mas o Congresso ainda assim tinha resquícios de outros que pensavam diferente da ditadura. A política ela é muito dinâmica, ela muda a toda hora. JK, como liderança do PSD, JK vira e fala: amores, apoie Castelo Branco, porque ele vai criar uma condição de estabilidade política para entregar de bandeja o governo em 65 e nós nos candidatarmos. Lembrando que para JK estava muito bom. Quem poderia fazer frente para JK? João Goulart? Poderia, mas os direitos políticos de João Goulart haviam sido cassados. Então, a porta estava aberta. Do outro lado, você tinha Carlos Lacerda. Beleza, Carlos Lacerda de amor e ódio. Então, o cenário estava muito montado. E aí, a gente tem uma colocação muito importante. Porque o próprio Carlos Lacerda, ele percebe que os militares não vão sair dados os atos institucionais, principalmente com o ato institucional da eleição indireta. Carlos Lacerda vai criar a frente ampla. Então ele vai reunir todos os partidos que fazem oposição para fazer oposição ao regime. Inclusive, tempos depois, JK, que inicialmente apoiara Castelo Branco para ter esta base política, vai com Carlos Lacerda para essa frente ampla. É óbvio que a frente ampla vai ser extinta quando a linha dura da ditadura chega. E nós temos aqui, olha essa fotografia, o novo governo, o sim do Congresso. Parlamentares aplaudem depois de elegerem o Marechal Castelo Branco como primeiro presidente do regime militar. E aqui, amores,
nós temos, na sua grande totalidade, civis. Inclusive, JK ajudou a eleger Castelo Branco. Ao sair, ele sai com o título de marechal. Então, é isso que a gente começa a analisar. Tanto que, por isso que vocês começam a analisar que vai ter livros e vai ter artigos historiográficos que, quando escreve acerca da ditadura no país, não escreve só ditadura militar. Vocês sabem disso. Normalmente escreve assim, ó, ditadura civil militar. Porque você tinha um congresso formado de civil. Um congresso formado de civil que apoiou os militares. Apoiou os militares em troca de cargos, em troca de capital para o seu curral eleitoral. Nada muito diferente do que assistimos hoje. O Brasil, de fato, não é para amadores. Percebam? Os atos estão postos, as organizações estão pensadas. E aí, o tiro saiu pela culatra. No primeiro momento, se criou os atos institucionais para tentar validar institucionalmente. É redundante o que eu falo, mas é precisa disso. Para se validar enquanto lei e legitimar o que você estava a fazer lá. E dentre os atos institucionais, principalmente o ato institucional número 1, o governo tinha até dia 22 de julho de 1964 para limpar quem era opositor. E quando a gente fala limpar quem era opositor, era limpar mesmo. Essa seria a data limite para o que nós chamamos de buscas revolucionárias. E essa data também apresenta uma data muito importante, que é quando o governo ele anuncia que as eleições que deveriam ser convocadas para janeiro, elas vão ser convocadas só em outubro. Nesse exato momento, até muitos civis que apoiaram Castelo Branco, agora, gente, os civis validaram, os civis elegeram. Agora ele vai ter que engolir. Sabe, olha que piração. E isso assustou. É claro, peraí. Os caras, eles querem convocar a eleição só para outubro? Janeiro para outubro é um tempo muito grande. Eles vão continuar no poder. Isso é perigoso. E quando vem essa data, o Brasil dá uma estourada. E teve muita violência. Volto a falar, gente. Muitos historiadores estão revendo documentos e desmascarando informações equivocadas acerca da ditadura, que muitos diziam que este processo de transição de Jango para a ditadura, do golpe, não teve violência. De fato, João Goulart sai ali tranquilão. Mas ao longo do país teve sim muita violência, e violências que já eram legalizadas pelo ato institucional número 1. A primeira grande violência vai ser a destituição do governo Miguel Arraes, de Pernambuco. Lembrando que o governo de Miguel Arraes, ele fora eleito pelo Partido Comunista. Ele era organizado pelo Partido Comunista. E claro, gente, claro, que quando se articula o comando de caça aos comunistas, uma frente quase que paramilitar dos militares, eles vão pegar de maneira muito clara quem é de fato sim comunista. Eles vão pegar o Miguel Arraes e vai mandar ele, vai prender ele, vai mandar ele para Fernando de Noronha. Então ele vai ficar bem longe. É óbvio que a galera vai às ruas. E quem vai às ruas, muitos são estudantes. E eles começam a rodear ali o Palácio das Princesas, que é a sede do governo de Pernambuco. O Palácio das Princesas começa a rodear, e 2 estudantes irão ser mortos. Jonas Barros e Luan Aguiar. E aí quando você fala não teve violência, essa é a primeira violência. 2 estudantes vão ser mortos. Mas o pior vai ser o que vão fazer com Gregório Bezerra. E essa charge de Latifi, ela acaba construindo muito bem. Gregório Bezerra, um estudante, um líder comunista,
ele vai ter o seu cabelo arrancado com alicate. Com alicate. E ele vai ser arrastado, vão acorrentar ele e ele vai ser arrastado pelas ruas. Essa representação artística de Latifi acaba construindo muito bem essa charge. Isso foi o começo da ditadura. Então teve a violência. Era assim. Atos institucionais número 1. E olha que Castelo Branco era da ala castelista. Era da ala moderada dos ditadores. Não era da ala linha dura. Ao mesmo tempo que estava rolando esse auê em Pernambuco com essas mudanças políticas, estudantes na Faculdade Nacional de Direito, já no Rio de Janeiro, também foram às ruas. E mais 2 morreram. Ari Cunha e Labíbia Buduê. Sempre estudantes. Aí, a gente também tem que fazer relações, porque a década de 60, ela é uma década marcada pela criação da União Nacional dos Estudantes. Então, tava um calor muito grande. Tanto que a União Nacional dos Estudantes vai ser marginalizada. A Uni vai ser marginalizada. As ligas camponesas vão ser marginalizadas. É assim que se começa. Então, o tiro saiu pela culatra. Aqueles que acreditavam que seria apenas um curto período, teve que segurar durante mais de 20 anos, até 1985. Aqui são fotografias dos movimentos de estudantes lá em Pernambuco. Tudo bem? Então aqui você já começa a observar a polícia militar, no caso a polícia constituída pelo governo militar, pegando tudo que é estudante, e aí se enxerga como opositor, e eles estavam de boa porque eles estavam regidos pelo ato institucional número 1. Beleza? Por que ainda não puniu? Todos, a partir do ato institucional número 1 e o ato institucional número 2, todo mundo que era da oposição se pensava que deveria ser perseguido mesmo. E era o que chamavam de punições revolucionárias. Importante. Então, punições revolucionárias. Punições revolucionárias são aquelas punições a todo mundo que faz oposição. Então, a fechamento de partidos, a quem é comunista, a quem é contrário, então persegue, prende, manda embora. Até esse período. Entretanto, uma ala do exército, prestem atenção, amores, prestem atenção, uma ala do exército, conhecida como linha dura, batia de frente com Humberto Castelo Branco. Eu trouxe essa fotografia exatamente para vocês ampliar a capacidade de análise. Essa fotografia eu tenho Costa e Silva de um lado e o Castelo Branco. Costa e Silva é esse que está de óculos e o Castelo Branco, este que está sem óculos. Costa e Silva, ele era da ala linha dura. Tanto que os anos de chumbo da ditadura vai ser sobre o governo de Costa e Silva. Mas isso a gente fala para uma próxima aula. E Castelo Branco, ele era da ala moderada, do que a gente chama da ala de Sorbonne, da ala dos castelistas. Como que funcionavam essas punições revolucionárias? Olha, as punições se baseavam em inquéritos policiais militares que, conduzidos por oficiais superiores, em geral, coronéis. Então pronto. O inquérito era sempre analisado sobre o superior, e o superior era da ala linha dura, então ele vai perseguir. E lembrando que não havia necessidade, amores, de ter julgamento. Não, porque hoje, cara, tu é preso, qualquer coisa que aconteça com você, tem um julgamento, tal, enfim, tem os processos, tem as instâncias. Aqui não. Você estava protegido pelo AI1. Era isso, você estava protegido pelo AI1. Então, vamos rapidinho. E Castelo Branco, ele, por muitas vezes, com medo de ter sua biografia manchada, porque qual era o medo de Castelo Branco? Inclusive, ele foi ministro de João Goulart. Ora, de lá na frente ser reconhecido como um ditador vingativo. Era um medo.
Então, muitos julgamentos e acusações e prisões que aconteciam, Castelo Branco dava uma moderada, o que deixava a ala linha dura muito nervosa. Entretanto, parte do núcleo duro do governo era da linha dura. Por quê? Foi a própria linha dura que articulou a chegada de Castelo Branco. Porque no primeiro momento, para a população, você tem que aparecer e falar população. O regime vai ficar durante pouco tempo. Então você não podia trazer alguém da linha dura. Então trouxe Castelo Branco, mas é óbvio, já com a prorrogação das eleições de janeiro de 65 para outubro de 65, as estruturas militares já estavam a formar. Então eu gostei muito dessa imagem porque cada um está indo para um canto. Percebo? Mas é claro, gente, militares estavam envolvidos com a política. E política é um constante jogo. Mas o que aconteceu, amores? Eu coloquei isso como título e vocês vão entender. O presidente não muda. O presidente não muda. Aliás, por falar o presidente não muda, uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar aqui, que o ato institucional número 2, ele dá pro poder executivo uma condição melhor em relação aos outros poderes. Por exemplo, como que nós vivemos hoje? Poderes equilibrados entre si. O executivo, o judiciário, o legislativo. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Os poderes se equivalem. Poxa, pressupostos do que Montesquieu nos construiu. Com a Ayun, não. O poder executivo, ele passa a ser algo mais forte em relação a qualquer poder. Ou seja, de fato, quem vai mandar em tudo, quem vai decidir tudo, quem vai julgar, quem vai executar, quem vai legislar, são os militares. Só que, embora se pensou nas eleições indiretas para presidente, a Constituição ainda não fora mudada e as eleições para governador não eram indiretas, e aconteceu. Aconteceu. Por isso que eu coloquei, o presidente não muda, mas os governadores sim. Por enquanto. Isso vai ser um dos motivos que vai fazer com que a linha dura, de fato, comece uma campanha para tirar Castelo Branco. Tirar Castelo Branco exatamente porque não estava sendo firme com os propósitos que haviam sido pensados já lá no golpe. Lá nas reuniões de cúpula de Olímpio Mourão Filho. Ele já estava indo a outro caminho. E tanto o estado da Guanabara, que hoje é o Rio de Janeiro, quanto o estado de Minas Gerais, vai eleger duas figuras que remetem àquilo que os militares não queriam. O estado de Guanabara vai eleger o Francisco Negrão de Lima. E o Francisco Negrão de Lima, gente, ele foi ministro das Relações Exteriores do país no governo de Jango. Inclusive, foi ele um dos que articulou no governo que articulou a ida de João Goulart até a China comunista. E Israel Pinheiro, também, que construiu uma forte oposição, foi eleito governador de Minas. Dois estados muito importantes na mão de quem fazia oposição ao regime. A galera linha dura vai chamar eles como inimigos do regime e vai pressionar Castelo Branco. Castelo Branco, nesse exato momento, olha que interessante, ele vai então nomear Arthur Costa e Silva como ministro de guerra. E ele vai nomear exatamente para responder à linha dura. A linha dura, então, ufa, tudo bem, eu nesse exato momento tenho alguém que nos represente. O que mostra uma grande incapacidade de Castelo Branco, porque ele cedeu às pressões da linha dura. Cedeu. Tanto cedeu que com as eleições desses dois cabras se desse o ato institucional 3. O que é o ato institucional número 3? Aí eu acho que já começa a deixar muito claro o que o Brasil estava a vir. Primeiro ponto, o ato institucional número 3 vai extinguir os partidos políticos.
Então, peraí. Para que eu não tenha nenhum desagrado assumindo o comando executivo de algum governo, eu vou extinguir. Para além de extinguir os partidos políticos, vai lá para o último item, depois eu volto. As eleições agora, tanto para governadores quanto prefeito, passam a ser indiretas também, ou seja, o Congresso. E você vai criar no país um sistema do bipartidarismo. Importante. Aqui, amores, é um bipartidarismo muito artificial. Porque a oposição, que era representado pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, era uma oposição consentida pelo regime, tá bom? Então era ali muito, pertencia também ao governo. E, na situação, você tinha a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. Beleza? Então, isso é muito importante. Com isso, você passa a ter a extinção de todos os partidos são marginalizados. É óbvio que, para além dos partidos serem extintos, serem marginalizados, todos os movimentos, sejam sindicais, sejam camponeses, sejam de estudantes, sejam indígenas, todos os movimentos também são extintos. Nesse exato momento, via ato institucional número 3, Castelo Branco vira para a linha dura e cede. Essa é a real. Cede. É óbvio que utilizaram principalmente as eleições de Negrão de Lima e Israel Pinheiro, dois estados poderosos. Mas isso acabou servindo como cama, palco para o ato institucional número 3. Beleza? Percebam, então, como estava organizada, então, a ditadura. Estava pronta, estava posta. Tanto, gente, que, só para vocês terem ideia, a gente tem que fazer essa construção também. Em 1966, vai acontecer uma ruptura constitucional no país, onde vai ter a assinatura de mais uma Constituição brasileira, que vai ser a Constituição de 1967. Pois é. Então, para além dos atos institucionais, agora você tem uma Constituição que valoriza essa prerrogativa de deixar os ditadores, os militares no poder. E aí são alguns elementos que essa Constituição coloca enquanto lei. Um deles é o mandato de 5 anos, sobre a Constituição de 67, o mandato de 5 anos, o bipartidarismo e as eleições indiretas. Nada muito diferente do que os atos institucionais já estavam sendo postos. Beleza, galera? Vamos lá, então. Lindos. A gente, basicamente, olha só para vocês entenderem. Na aula, eu estou construindo com vocês diversos pontos. Então, eu já trouxe algumas referências dos elementos sociais, algumas referências dos elementos políticos desses primeiros anos de ditadura aqui no país. Beleza? Mas e as características econômicas? Vamos lá. Eu coloquei como título, ó, me fala seu sobrenome que eu te ajudo. E é mais ou menos isso mesmo, galera. Os Estados Unidos, ele foi um dos principais financiadores das ditaduras latino-americanas. Aliás, amores, a própria política do Big Stick, a própria doutrina Monroe, entre outras políticas imperialistas dos Estados Unidos sobre a América Latina, sempre financiou governos fortes que atendessem às suas necessidades econômicas e, claro, de expansão territorial política. O Brasil, com a política do plano de metas de JK, teve uma ascensão econômica e industrial muito grande. Mas uma ascensão econômica e industrial muito grande sobre a égide do endividamento, sobre a égide dos empréstimos. Afinal, gente, não daria para construir uma capital do zero, tal como o JK fez, utilizando apenas os recursos herdados da política cafeeira do estado de São Paulo. Não daria. Da onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio
de empréstimos. Mesmo porque, amores, todo o capital acumulado do Brasil, que de repente poderia justificar essa necessidade de se expandir o país na década de 50, sofreu com a crise de 1929. O Brasil estava recomeçando. Humberto Castelo Branco, ele vai trazer consigo, e aí eu quero muito que vocês anotem isso, o seu plano econômico. E o plano econômico, que é o primeiro plano econômico do governo militar, vai receber esse nome aqui. O Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. Tomem nota. Foi o plano econômico da ditadura. E esse plano econômico da ditadura tinha como base ser uma política de austeridade. Gente, política de austeridade tem várias interpretações. E a interpretação mais comum que se coloca é: vou cortar da própria carne, eu vou reduzir os gastos governamentais. Dependendo da narrativa, isso fica bom. Aí o que você deve pensar? Bom, vai cortar da própria carne, então vai reduzir salário de deputado? Vai reduzir privilégios de políticos? Vai diminuir impostos para os trabalhadores e aumentar impostos para quem já tem muito? Não. A política de austeridade era: eu vou tirar da própria carne. E qual a carne que eles vão tirar? Do trabalhador. Se o trabalhador está acostumado em perder tanto, o que custa perder mais? O rico não pode perder. Era uma política para tentar conter a alta da inflação. Para conter a alta da inflação, qual era a ideia? Vamos diminuir o poder de compra. Porque a inflação, mais ou menos, ela regula com a lei de oferta e procura do mercado. Se o poder de compra de uma população está muito alto, os preços vão subindo. Então, vou procurando, o preço vai subindo, vou procurando, o preço vai subindo, até chegar uma hora que fica insustentável. O que você faz? Você faz o inverso, você tira o poder de compra. Muito bem. O grande problema é você retirar o poder de compra daquele que já não tem, para ter a redução do endividamento público. Primeira coisa que o PAEG vai se organizar é num reajuste salarial. Mas é um reajuste salarial dos trabalhadores. Inclusive, prestem atenção, a classe patronal vai virar para o PAEG e fazer assim: obrigado, obrigado, Castelo Branco. Porque o PAEG vai, em cima da CLT, mudar elementos da consolidação das leis do trabalho, e o FGTS só é pago a partir de 8%. Até pouco tempo atrás, o patrão tinha que pagar, ao dispensar o funcionário, uma multa de 40% sobre o seu FGTS. Agora não, infelizmente, com essas reformas trabalhistas, isso também caiu por terra. E esses 40% é resultado de luta sindical, é resultado que advém desde Getúlio Vargas. Quando entra o PAEG, o patrão pode pagar 8%. Gente, de 40 para 8, então você tem um reajuste. Só que um reajuste salarial pro trabalhador, percebam? E aí, o que você vai fazer? Você começa a criar uma condição extremamente impopular. O próprio governo militar já era impopular, porque ele deu um golpe em cima de um governo que tinha a aceitação pública como era o Jango. Mas Castelo Branco vai começar a mexer com um outro grupo, que é a classe média. Lembra que eu comentei para vocês quando Jango é anunciado, quando anuncia que a cadeira da presidência no golpe estava vazia, saiu aquela classe média de Copacabana fazendo um carnaval, eba, 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 eba. Pois é. Com o PAEG, essa mesma classe média vai começar a reclamar porque vão perder poder de compra. Vão perder poder de compra. E aí, o que acontece? E onde você começa a observar as relações econômicas se conectando com a própria política. É muito fácil. O trabalhador, então, vai querer ir para a rua. Eu vou voltar às greves. Ele está tirando o meu poder, eu vou voltar às greves.
Não vai não. Porque a ditadura faz observações em cima da CLT e, inclusive, regula as greves. Em palavras mais simples, proíbe as greves. A greve não é mais direito do trabalhador. Acabou. Quer fazer greve? Tu tá na rua e aí enxergue-se a greve como oposição ao regime. E se enxerga a greve como oposição ao regime, eu estou garantido pela lei. O grande problema, amores, é claro que a política do plano de ação econômico, olha só, alguns pressupostos. Tomem essa nota. Então vamos lá. Qual era o pressuposto básico do PAEC? Reduzir o endividamento externo. Toma essa nota. Segundo pressuposto, industrializar a região centro-sul do país. Terceiro pressuposto, reduzir a pobreza. Agora que eu quero que vocês observem. Reduzir a pobreza é algo sensacional. E é uma luta que todo governo deve colocar isso como carteirinha. Só que reduzir a pobreza, porque eles perceberam que as esquerdas revolucionárias se apropriavam dessa galera que sofria as desigualdades e recrutavam para a luta. Eles perceberam isso. Então não era reduzir a pobreza sobre a essência de infraestrutura e justiça social, mas sim reduzir a pobreza para ter a minha manutenção do poder. Não é reduzir a pobreza sobre uma ótica de estrutura, é reduzir a pobreza local para ter a minha necessidade enquanto governo do Estado. Percebam? Percebam? Então eram esses elementos do PAEC. O Brasil carregava uma dívida muito grande. E aí que está o perigo. Por quê? Se você carrega uma dívida muito grande, você precisa de um banco para pagar a sua dívida. Como que pessoas em desespero costumam fazer? Pega mais empréstimo para pagar aquele empréstimo, depois pega mais um outro empréstimo para pagar o outro empréstimo, o tempo vai passando, chega uma hora que vira uma bola de neve e você não consegue pagar. E aí, os Estados Unidos deu uma solução para o Brasil. Amigo, né? Vou até aproximar aqui. Olha os Estados Unidos trocando uma ideia com o Brasil. Falou, olha, seguinte, Brasil, parte do capital, parte da dívida que você tem, partiu do Fundo Monetário Internacional. Partiu de mim. Partiu dos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte. Permita que o capital estrangeiro entre no seu país. Permita. Entre. Enxergue aqui capital estrangeiro, amores, como projetos de privatizações ou empresas do Estado com capital estrangeiro. Que nós vamos rescalonar a sua dívida. Quando eu digo, amores, rescalonar a dívida eu vou dividir a sua dívida para os próximos anos. Desde que você permita que o capital estrangeiro entre. Pensa agora, amores, o que vai acontecer nesse exato momento? Uma grande dependência do capital econômico estrangeiro. E lê-se capital econômico estrangeiro aqui como capital estadunidense. Inclusive, esta entrada, ou melhor, esse rescalonar da dívida brasileira para os próximos anos é o que vai gerar os caminhos para o milagre econômico que vai estourar no próximo governo do Costa e Silva. Lembrando que o milagre econômico foi o momento que o Brasil bombou. O Brasil se tornou a 10ª economia mundial. Mas lembrando, se tornou a 10ª economia mundial a partir do momento que ele contraiu inúmeros empréstimos estrangeiros. É tão piração isso que esse rescalonar da dívida fez com que o Brasil carregasse a sua dívida externa, até chegar na década de 80. Onde na década de 80, vocês bem sabem, é a década conhecida como década perdida. Onde o índice de inflação está altíssima. Esse rescalonar a dívida
Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos fez isso com a Europa via Plano Marshall, inclusive chegando a rescalonar em 70% a dívida. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui que fique fácil para vocês. O que seria um rescalonar a dívida? Que eu acho que vai ficar tranquilo. Sabe quando você tem o seu cartão de crédito e aí no cartão de crédito tem lá para você pagar o mínimo da fatura, e aí você não suja seu nome e você continua comprando? O pagar o mínimo da fatura é rescalonar a dívida, ou seja, você está empurrando a dívida para frente. Você não quitou, você continua consumindo, mas você vai pagando o mínimo. Então, o Brasil, ele sempre veio a pagar o mínimo da fatura. E é óbvio que banco adora isso. Porque quando você rescalona a dívida, você rescalona também os juros. Perceberam? É isso. E aí quando eu ponho o título, me fala seu sobrenome que eu te ajudo, estava muito claro. Meu sobrenome, capital estrangeiro, eu vou te ajudar. Se ele virasse e falasse o nome de um trabalhador, tá aí o que aconteceu com os trabalhadores. Mais uma vez, se você for redigir algum texto, alguma resposta, e cair o pedido, ou a análise, quais eram as propostas do PAEG, você pode colocar redução do endividamento externo, redução das desigualdades, desenvolvimento da industrialização da região Centro-Sul, entretanto, com custo. Aí você articula melhor a sua resposta, caso for necessário. Aqui, a polícia, coloquei, até tá ali na legenda, a polícia invade o sindicato dos portuários de Santo em abril de 64. Então, repara, a ditadura começou bem. Todo mundo que fazia oposição, e aí mostra, você vai ter eliminação dos partidos, bem como a eliminação de qualquer organização. E aqui já é o sindicato prendendo os portuários de Santos. E aqui é muito importante, essa foto ela é muito simbólica, porque o porto é onde entra e sai o produto do capital estrangeiro. O porto é onde entra e sai o produto do capital estrangeiro. Então você não quer um tumulto nesse lugar, percebam? E aí, gente? Castelo Branco, tem muitos que acabam construindo, pô, ele era legalista, ele não era da linha dura, tal como Arthur Costa e Silva. Ele vai se fragilizar. Ele não consegue. O grande perigo, ele foi cedendo para a linha dura, mas ele se fragilizou. Ele saiu com um índice de impopularidade muito alta, principalmente com o PAEG, principalmente com a redução da capacidade de compra. Essa redução da capacidade de compra está muito relacionado a como passou a funcionar os aumentos dos trabalhadores. O PAEG trazia o seguinte: o aumento salarial do ano posterior vai ser inferior à inflação. Ou seja, para cada ano que passa, o seu poder de compra diminui. Então a inflação foi em 5, seu salário aumenta em 4. No outro ano, a inflação foi em 6, seu salário aumenta em 5. Portanto, eu já tenho 3% de perda real. Então você vai aumentando e distanciando mais ainda o rico do pobre. E isso Castelo Branco fez. Eu posso virar, ele se fragilizou, mas ele ajudou. Primeiro lugar, Castelo Branco, ele é um dos articuladores, ele é um dos redatores não é uma só, amores, vocês sabem, das leis de segurança nacional. As leis de segurança nacional, que são várias, começam no governo de Vargas. Lei de segurança nacional é aquela lei que garante a perseguição a qualquer um que possa ferir a estrutura territorial do Brasil. No caso do Brasil, sempre o lance da guerra interna. Eu contra eles. E o eles é o comunismo. Ele acabou ajudando também porque ele restringiu a imprensa. E quando ele restringe a imprensa para atender a linha dura, ele mesmo perde o seu blindar. Ele perde o seu blindar porque a população passa a não saber mais nada do que está acontecendo. Mais nada. E a imprensa noticiava isso. Quando você tira isso,
A imprensa vai acreditar apenas naquilo que ela está vendo. E o que ela está vendo é uma imprensa controlada. Por isso que tem muitas pessoas que normalmente que querem defender a ditadura viram e falar: na ditadura não tinha corrupção. Não tinha porque a imprensa não podia noticiar. Era isso. Ele ajudou. Castelo Branco foi o percussor dos atos institucionais. Ele trouxe os atos institucionais. Ele vai criar um cenário para o Serviço Nacional de Inteligência. Toma essa nota. O SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, é o serviço que vai valorizar aquela doutrina da segurança nacional, que vai, inclusive, validar o plano Carcará, a Operação Carcará no Brasil, que é financiamentos da CIA sobre os governos militares do Cone Sul. E claro, amores, ele vacilou, porque ele cedeu a toda a pressão da galera linha dura. Tanto cedeu e colocou Costa e Silva como ministro. E no dia 15 de março de 67, ele vai sair, vai ter uma eleição indireta, vão eleger Costa e Silva, e aqui, em 1967, que vai começar um dos períodos mais pesados da ditadura. Não que os primeiros anos de Castelo Branco não tivessem sido. E aí eu quero finalizar esta aula com uma leitura aqui para vocês. É uma leitura do professor Carlos Fico. Ele é professor de História na Federal do Rio de Janeiro, coordenador do curso de História. E diz o seguinte: Castelo Branco beneficiou-se da boa vontade norte-americana, não só porque os Estados Unidos apoiaram a derrubada de Goulart e viram com bons olhos suas chegadas ao poder, mas também porque o presidente norte-americano Lyndon Johnson deu prosseguimento à Aliança para o Progresso, instituída por seu antecessor, John Kennedy, que fora assassinado em novembro de 63. O pressuposto da aliança, admitidamente inspirada na Operação Pan-Americana de JK, articulava a segurança interna da América Latina à necessidade de combate à pobreza, que seria a causa do crescimento da esquerda, segundo pensavam os assessores de Kennedy. Após a opção de Cuba pelo comunismo, o governo norte-americano adotou políticas de retaliação àquele país e acabou por tentar invadi-lo, apoiada em exilados cubanos, mas a operação militar aérea que estava prevista falhou. No ano seguinte, a descoberta de que os soviéticos estavam construindo silos para mísseis e montando bombardeios em Cuba gerou enorme crise entre os Estados Unidos e a União Soviética e quase tornou a Guerra Fria um conflito efetivo, pois os dois países estiveram a ponto de detonar armas nucleares. Foi a Revolução Cubana que chamou a atenção do governo norte-americano para a América Latina, região que a Casa Branca via como desimportante, mas que, a partir de então, se tornou uma espécie de palco secundário da Guerra Fria. Um pouco depois da eleição de Costa e Silva, Castelo Branco sofre um acidente aéreo. Ele vem a morrer. Ele não vai acompanhar a linha dura da ditadura. E nas últimas palavras, antes do acidente aéreo, ele diz: faça qualquer coisa para nos salvar. O avião estava caindo. Ele vira para o piloto e diz: faça qualquer coisa para nos salvar. Faça qualquer coisa para nos salvar. O avião caiu. A ditadura se instalou. E os anos de chumbo vão começar. Muito, muito, muito obrigado, galera. Muito, muito obrigado mesmo. Um beijo. E vou lá tomar um cafezinho, tá? Tchau, tchau, gente.